A ideia é que gama é φ é consequência semântica de gama quando não é possível que gama seja verdadeiro sem que φ seja verdadeiro. Então é uma noção de consequência que tem a ver com verdade, certo? Hoje a gente vai definir uma outra relação de consequência, que é a catraquinha. A catraquinha, a gente vai tentar definir ela de forma que ela dependa somente dos símbolos de uma fórmula. A ideia seria que para verificar uma consequência, eu só teria que fazer uma conta manipulando os símbolos da minha linguagem mesmo. Então seria um procedimento que, em tese, até um computador poderia checar. No caso da tabela de verdade, a gente consegue definir um algoritmo, porque a linguagem proposicional é muito simples. Basicamente, bastaria pegar uma fórmula, fazer um algoritmo que acha todas as subfórmulas dela, que dá para fazer, e a partir disso fazer todas as valorações para todas as letras sentenciais que aparecem nessa fórmula. Só que como a gente vai ver mais para frente, para as lógicas para a lógica de primeira ordem, por exemplo, isso já não dá certo, porque o jeito que a gente define a catraca dupla na lógica de primeira ordem, ela não tem um procedimento associado. A quantidade de interpretações que a gente tem, enquanto na catraca dupla da lógica de ordem zero, que é a lógica proposicional, a quantidade de interpretações que a gente tem para verificar se uma fórmula é verdadeira é sempre finita, ou seja, para ser mais preciso, é 2 a n, né? Em que n é o número de variáveis proposicionais que ocorrem em φ. No caso da lógica de primeira ordem, isso não vai ser verdade. A gente vai ter infinitas interpretações diferentes que podem tornar φ verdadeiro ou φ falso. Então, essa distinção ela fica mais clara na lógica de primeira ordem. Mas a ideia é mais ou menos essa: a gente definiu a catraca dupla falando de verdade e definindo uma interpretação para os símbolos, e agora a gente vai falar da catraca simples de uma maneira puramente sintática. Hoje a gente vai falar só de um jeito de definir a catraca simples. No próximo encontro a gente vai falar de outros. Todos eles são equivalentes, como a gente vai ver, e se der tudo certo, provar. Não hoje também, mas em algum encontro posterior. Muito bem. O método que a gente vai usar hoje para definir a catraquinha é o método dos tablôs semânticos. O método dos tablôs semânticos usa uma estrutura matemática chamada de árvore. Eu não vou definir matematicamente o que é uma árvore, porque senão a gente perderia muito tempo dando exemplos de como a definição corresponde à nossa intuição do que é árvore. Mas a ideia é que a gente vai tratar com objetos desse tipo aqui. Então a gente vai ter um ponto em cima e pode ter outros pontos embaixo do em cima também, e a gente vai ter para pontos traços saindo deles. Essa é a ideia. Esses traços vão ser as arestas da nossa árvore, assim, se a gente pensar nela como grafo. Os pontos, eles são chamados de nós das árvores. O nó do topo é chamado de raiz. E os nós mais embaixo são chamados de extremidades. Um caminho ao longo desses traços que liga uma extremidade à raiz é chamado de ramo da árvore, certo? Então, uma árvore é uma coisa desse tipo. Embora a gente não tenha uma definição precisa do que é, a gente vai saber reconhecer quando uma coisa é e quando uma coisa não é uma árvore. Beleza? Então, o método dos tablôs é um jeito de definir a catraca usando árvores. A princípio, a gente vai considerar apenas o caso em que a gente está considerando finitas premissas, certo? Então, a gente vai ver como, a partir começando com uma certa árvore de fórmulas, a gente vai definir um jeito de expandir essa árvore de fórmulas e ao final dessa expansão a gente vai poder verificar a consequência dessas fórmulas. Essa é a ideia. Bom, se a gente, para começar, se a gente tem gama em uma fórmula, a gente começa o tablô listando todas as fórmulas de gama e no final dessa lista, depois de listar todas as fórmulas de gama, a gente vai colocar a negação
da fórmula que a gente quer provar. Qual que é a ideia? A ideia é que os tablôs são um método de refutação. Então, ao longo de um certo ramo, a gente está dizendo, é como se intuitivamente a gente vai pensar que tudo que está ocorrendo ao longo de um ramo é verdade. E essa consequência, a φ vai seguir da gama quando cada um dos ramos levar a uma contradição. Porque isso quer dizer que não tem como as fórmulas de gama ser verdadeiras sem que φ seja, intuitivamente. O método não depende da nossa noção de verdade. Nota que a gente não está falando de valoração. Certo? A gente só está definindo a catraquinha. Certo? Para cada fórmula, que não é nem letra sentencial, nem negação de letra sentencial, a gente vai definir um jeito de expandir a árvore quando a árvore está em um dado estado. E para cada fórmula, a gente vai poder expandir ela apenas uma vez. Então a gente vai ter uma regra de expansão da árvore associada a cada fórmula. E para marcar que a regra já foi usada, a gente vai marcar com um xizinho do lado da fórmula. Então, por exemplo, se eu tenho uma fórmula do tipo φ ou psi, eu vejo todos os ramos partindo dessa fórmula, e nas extremidades deles eu vou puxar dois novos ramos, um com φ ou outro com psi. A ideia é que se φ ou psi é verdadeira, então em um dos caminhos eu considero quando φ é verdadeira, e em outro dos caminhos eu considero quando psi é verdadeira. A gente vai ver vários exemplos e, e eles vão ser a coisa mais importante assim para a gente entender o que está acontecendo aqui. Tá tudo certo até agora? Tá fazendo sentido? Tá. Então a gente vai denotar essa regra desse jeito. Então a gente aplicou a regra de φ ou psi. Então, em todas as extremidades dos ramos que passam por φ ou psi, a gente vai puxar dois novos ramos, um com φ, outro com psi. Certo? A, a ideia é por causa da noção de disjunção mesmo, que se φ ou psi é verdadeira, ou φ é verdadeira ou psi é verdadeira. Mas essa é a ideia por trás. Lembrando que a gente não está falando de verdade aqui. A gente está definindo um método puramente sintático. Para uma fórmula que é a negação de uma disjunção, ao invés de. Daí, de novo, eu vou ver todos os ramos que contêm essa fórmula, e na extremidade de cada um desses ramos, eu vou colocar não φ e não psi uma embaixo da outra. Então, nesse caso, eu não vou abrir novos dois ramos. Eu vou colocar essas fórmulas embaixo, porque a ideia é que a negação de uma disjunção é a conjunção das negações. Certo? Ok. A gente vai representar isso desse jeito. Então, a negação disso, quando eu uso essa regra, eu vou colocar não φ e não psi embaixo. Ok. Essas são as outras regras que a gente vai usar. A regra da conjunção. Ela vai adicionar φ ou psi embaixo das extremidades, ao invés de abrir, né? Porque isso é uma conjunção e não uma disjunção. Uma coisa que é bom enfatizar é que os tablôs, eles, de certa maneira, eles só conseguem codificar as operações lógicas de disjunção e conjunção. E de negação também, quando a gente chega numa contradição no mesmo ramo. Então, no caso da implicação, a gente define ela como sendo uma disjunção. Então, φ implica psi, é a mesma coisa que dizer que ou φ é falsa ou psi é verdadeira. Certo? Conjunção negada. Negação da conjunção é a disjunção das negações, né? Então ela vai puxar dois ramos aqui. Em um eu assumo que φ é falso, em outro eu assumo que π é falso. Implicação negada quer dizer que φ é verdadeira e não π é falso. Certo? Tá. Um ramo é fechado quando nesse ramo ocorre uma fórmula e a negação dela. Isso quer dizer que eu já não vou mais precisar olhar para esse ramo, porque eu sei que esse lado da minha dedução que eu tô supondo, ele leva a uma contradição. Essa seria a ideia. O
O tablô ele explora todas as possibilidades de verdade, de uma certa forma. Então, quando um ramo fecha, quer dizer que essa possibilidade de verdade leva a uma contradição. Quando um ramo é fechado, eu vou usar esse símbolo aqui para indicar que esse ramo está fechado, ok? Um tablô está completo quando a gente aplica todas as regras possíveis, ou seja, quando já não tem mais como desenvolver a árvore que a gente está, quando, quando ele já acabou, basicamente, quando eu já apliquei todas as regras para todas as fórmulas que eu poderia aplicar regras. Seja gama um conjunto finito de fórmulas, a gente diz que gama catraquinha φ, ou seja, que a gente pode deduzir φ de gama, quando no processo de completamento do tablô, todos os ramos se fecham. Um outro jeito de falar é que gama não deduz φ é a mesma coisa que dizer que no tablô completo tem um ramo aberto. Então, eu vou aplicar esse processo que eu falei, e essa consequência segue quando todos os ramos se fecham, que quer dizer que assumir gama e a negação de φ leva a uma contradição sempre. Essa é a ideia. Tá, agora vamos para os exemplos. Vamos mostrar que. Vamos começar com esse exemplo aqui. É, vamos mostrar que esse conjunto gama, que tem só essa fórmula, P implica Q implica P, e vamos mostrar que dá para deduzir P disso, certo? Como que a gente faz isso? Tá, a gente começa escrevendo a fórmula de gama, né? E a gente nega a conclusão, certo? Agora, a gente pode aplicar a regra para essa fórmula aqui, né? Vamos aplicar a regra para essa fórmula aqui. O que deve acontecer é que deve abrir dois novos ramos aqui, né? Um com a negação disso e um com isso daqui. Então vai ficar desse jeito aqui, certo? A negação disso faz dois ramos. E aqui nesse ramo a gente tem P e não P, então esse ramo aqui fechou. Mas o tablô ainda não está completo, porque a gente ainda tem que aplicar a regra para essa fórmula aqui, certo? Vamos aplicar a regra para essa fórmula. Então daqui a gente vai colocar dois novos nós, um com P e um com não Q, certo? Só que esse daqui também fechou, porque tem P e não P. Então essa dedução é verdadeira, certo? Vamos para outro exemplo então. Alguma pergunta? Tá fazendo sentido? Vamos mostrar para esse gama aqui. Então, gama, vamos mostrar para essa dedução aqui. Então, se a gente quer mostrar essa dedução, a gente começa colocando as sentenças de gama, né? E a negação da conclusão. Certo? Tá. Então, vamos usando a regra dessa fórmula aqui, a gente vai puxar dois novos ramos. Um com não P e um com Q. Desse jeito. Agora, vamos usar a regra dessa fórmula aqui. Quando a gente usar a regra dessa fórmula, a gente vai puxar dois ramos aqui e a gente vai puxar dois ramos aqui. Então, vai ter um ramo com não Q e um ramo com R. Um ramo com não Q e um ramo com R. Certo? Esse ramo aqui fechou, porque tem Q e não Q. Certo? Agora, vamos usar essa daqui. Os ramos que saem dela são esses daqui, né? Então, no final de cada um, a gente vai pôr P e não R. Então, aqui a gente vai pôr P e não R, P e não R, P e não R. Aqui também, mas eu não vou pôr porque o ramo já está fechado, então ele vai continuar fechado também. Certo? Agora aqui, a gente tem P e não P. Então, esse aqui fecha. Aqui a gente tem P e não P. Esse aqui fecha. E aqui a gente tem R e não R. Então, ele fecha também. Certo? Portanto,
essa dedução aqui, ela é verdadeira. É verdade. O nome disso daqui é silogismo disjuntivo, né? Se P implica Q e Q implica R, então P implica R. E essa daqui é a lei de Peirce, que ela é uma tautologia não muito intuitiva, né? Olhando assim. Enfim. Agora, os tablôs, eles têm outra finalidade muito legal, que é com ele, além de eu poder checar se uma dedução é válida, eu posso construir contramodelos para quando ela não é válida. A gente vai discutir um pouco o que isso significa agora, certo? Uma valoração V, agora falando de novo, semanticamente, uma valoração V é modelo de um conjunto gama de fórmulas quando cada fórmula de gama é verdadeira. Nesse caso, a gente diz que V é modelo de gama com V catraca dupla gama. Pode parecer um abuso de notação, né? Porque a gente definiu a catraca dupla como sendo uma relação entre conjuntos de fórmulas e fórmulas. Aqui, essa outra catraca dupla, ela é outra relação, apesar da gente estar usando o mesmo símbolo. Ela já é uma relação entre valorações e conjuntos de fórmulas, certo? Tá. É, Se eu tenho um conjunto finito, gama, não precisa ser finito. Aqui eu coloquei finito entre parênteses, porque é o caso que a gente está considerando hoje, né? Mas, a princípio, essas definições, não posso, peraí. É, Obrigado. A princípio, essas definições, elas valem para... Pera, eu me perdi aqui. A princípio, essas definições valem para quando gama não é finito também. É que no caso a gente está considerando finito porque os argumentos ficam simples. Mas as definições que eu fiz, elas valem para infinitos também, certo? O lance é que para infinito, a tabela de verdade, eu não tenho um algoritmo, né? Embora seja verdade que para um gama infinito, se gama implica φ, então existe um subconjunto finito de gama que implica φ, isso é verdade? Eu não sei qual é esse conjunto finito quando gama é um conjunto infinito qualquer. Para isso, para descobrir qual é esse conjunto finito, eu vou precisar de alguns resultados que a gente vai discutir agora. A gente vai discutir, a gente não vai provar eles, tudo bem? A existência de um contramodelo. Se eu tenho um conjunto gama e uma fórmula, um contramodelo dessa fórmula com respeito a gama é uma valoração que é modelo de gama e que nega φ, que falsifica φ. Em outras palavras, um contramodelo é uma evidência de que não é verdade que gama implica φ, certo? Então a ideia é se gama implica φ, que toda valoração que é modelo de gama torna φ verdadeira. E se existe um contramodelo, então não vale a relação de consequência. Porque quer dizer que tem um jeito que gama seja verdadeiro sem que φ seja. Isso ainda a gente está falando semanticamente só, lembrando. É, Tá, como a gente já disse antes, o método sintático de prova é uma maneira de definir a catraquinha de forma a ser apenas uma manipulação de símbolos, sem recorrer a noções de verdade ou outros aspectos semânticos da linguagem. Os tableaus são uma maneira de fazer isso. No próximo encontro a gente vai falar de outras maneiras. Um sistema sintático de prova, a gente chama ele de correto quando se gama deduz φ, então φ é consequência semântica de gama. A ideia é que um método sintático de prova é correto quando ele prova apenas consequências verdadeiras, certo? E um sistema sintático de prova é dito completo quando toda consequência verdadeira pode ser provada. Essa é a ideia. Ou seja, toda vez que φ é consequência semântica de gama, φ é dedutível de gama, certo?
um resultado que a gente vai provar mais para frente é que todos esses sistemas de prova que a gente vai usar, hoje a gente está falando de tablôs, mas na semana que vem a gente vai falar é, do método de Hilbert, que é um outro jeito de definir sintaticamente consequência, e dedução natural, que é ainda um outro jeito. Tem ainda um quarto jeito que a gente não vai. Tá, vamos ver um que é correto, mas que é incompleto. A gente podia definir um sistema de prova que, de qualquer gama, para qualquer gama, P implica P é dedutível de gama. E só isso. É correto porque todas as consequências vão ser verdadeiras. Mas ele não é completo porque ele não prova nada que não é uma tautologia. Não. Sim, sim. Que não é essa tautologia, não só uma tautologia, mas que é P implica P. Fez sentido isso que eu falei? Eu poderia definir, por exemplo, a catraquinha como dizendo gama catraquinha φ só quando φ é P implica P, ou qualquer outra tautologia. Então, esse seria um sistema que é correto, porque tudo que ele deduz é uma tautologia, então toda dedução é verdadeira, mas ele não é completo porque a única coisa que ele deduz é quando φ é P implica P. Então é inútil, assim. E se ele é completo, ele é correto. Também não, porque eu podia definir a catraquinha como sendo qualquer coisa, qualquer conjunto de fórmula e qualquer φ. Então, em particular, ela vai provar todas as que são verdadeiras, só que ela também vai provar coisas que não são verdadeiras. Se eu Ok. dizer que tudo implica tudo, essa seria a ideia. Então, correto não implica completo e completo não implica correto. Então, é um equilíbrio muito, muito bom que a gente atingiu aí com os tablôs e com os outros métodos que são equivalentes dentre si por todos serem corretos e completos. Certo? Tá. Ok. Então, apesar da gente não ter mostrado o teorema de correção e completude, a gente vai meio que assumir que ele é verdade e mostrar como, com isso, com o teorema de completude e os tablôs, a gente consegue construir contramodelos para argumentos que não são corretos. Certo? Qual que é a ideia? Se gama não, não deduz φ, então gama não implica semanticamente em φ. Então existe um contramodelo. Essa é a ideia. Então, quando isso não é verdade, os tablôs mostram um jeito de construir esse contramodelo. Isso é uma particularidade dos tablôs. Os outros sistemas dedutivos, eles não dão o contramodelo, em geral. Os tablôs nos dão. Só que os outros sistemas dedutivos também têm vantagens que o tablô não tem. Bom, não é para qualquer lógica, mas vale para lógica de primeira ordem e vale para outras lógicas também. Eu não sei dizer quais são exatamente, porque a minha experiência e o meu estudo é limitado à lógica clássica. Eu não tenho um estudo de lógicas não clássicas para dizer. Alguém aí sabe outras lógicas não clássicas que têm esses teoremas de correção e completude? Eu sei que para segunda ordem, para lógica clássica de segunda ordem, não vale completude. Vale correção, mas não vale completude. Sim. A corretura depende do tablô, o tablô depende de várias coisas e também depende de como a gente define a nossa semântica. Então, tem lógicas que tem tablô, o tablô ele é completo e correto, e tem lógicas que não tem tablô, geralmente lógicas com mais de dois valores de verdade, em que os valores são designados. Aqui a gente também tem valor designado, mas que tem mais de dois valores de verdade, você não tem uma estrutura de tablô que consiga provar, porque o seu contramodelo tem mais de uma possibilidade de ser
não verdadeiro, né? Ou não designado, no caso. Então, Tableau funciona bem, geralmente, para lógicas que são bivaloradas. Lógicas com mais valor de verdade, o Tableau já não funciona tão bem. Ah, por outro lado, tem outras estruturas que têm outros sistemas sintáticos que conseguem ser corretos e completos e conseguem mostrar toda a força dedutiva do meu sistema lógico, mas não tem Tableau. Então, assim, é um método e a lógica clássica, por ela ser muito forte, muito simples também, né? Por ela ser bem, ela se comporta muito bem, então ela tem tanto Tableau quanto os outros métodos de prova. Por isso que ela é uma estrutura muito legal para a gente começar a estudar lógica, porque você consegue aplicar diferentes métodos para uma lógica só. Quando a gente vai avançando, você vai começando a perder esses métodos, você começa a perder algumas coisas, ganhar outras, mas perder. Você ganha expressividade, perde algum método dedutivo, por exemplo. Eu verifiquei aqui o lógica modal, pelo menos a lógica modal K, ela aparentemente é completa e correta. Pelo livro do Priest. Até S5 é correto completo. Eu não vi tanto, só fui conferir rapidamente, assim. Qual a diferença entre Tableau sintático, método de sequências e Tableau Tableau semântico? O Tableau Tableau semântico é só o nome, ele é sintático. Embora o nome seja Tableau semântico. Isso confunde mesmo e é ruim. A diferença está nos objetos, no formalismo mesmo, mas eles são equivalentes. O de sequentes é outro formalismo ainda. É um outro jeito de definir catraquinha, que é equivalente, no caso, que é equivalente aos tableaus e é equivalente ao método de Hilbert. É só um outro jeito de fazer isso, em que certas coisas ficam mais. A ideia. Por que que eu vou preferir Tableau ao invés de dedução natural? Ou ao invés de Hilbert? Depende do que eu quero fazer com a minha catraquinha. Se eu quero usar a catraquinha para provar correção e completude, Hilbert vai ser o melhor jeito. Se eu quero usar a catraquinha para ficar deduzindo um monte de teorema, aí eu vou usar a dedução natural. Se eu quiser usar a catraquinha para verificar quando um teorema segue das premissas ou não, eu vou usar Tableau. Eu não sei exatamente qual é a vantagem do método sequente, mas com certeza tem, porque ele é o jeito mais recente e o Gentzen fez ele porque ele estava um pouco insatisfeito com a dedução natural, né? Mas eu, particularmente, não estudei muito o método de sequência para saber qual é a vantagem dele. Vale só ressaltar assim, que a gente chama de Tableau semântico, porque apesar dele ser sintático, o que a gente está fazendo aqui, pelo menos até agora, o que o Caio fez e o que o Caio mostrou para vocês, é que você tem uma estrutura, você consegue, a partir da sintaxe das minhas fórmulas que eu tenho, ou tanto nas premissas quanto na conclusão, eu consigo criar uma árvore sintática. Agora o que ele vai mostrar para vocês é que, dada essa árvore sintática, eu consigo colocar valores nos meus nós, de acordo com como as minhas letras sentenciais aparecem nos nós, eu consigo colocar valores neles de um jeito que eu consiga ter uma valoração, uma interpretação semântica da minha árvore. Então ele se chama Tableau semântico não porque ele é semântico, mas porque eu tenho uma interpretação semântica, eu consigo facilmente ter uma interpretação semântica da minha árvore, que é sintática, que é puramente sintática. Então eu tenho uma correlação. E isso se dá, obviamente, pelos teoremas que ele está falando aqui. Eu só consigo ter essa correlação entre sintaxe e semântica se eu tiver tanto correção, que faz a implicação de um lado, da sintaxe para a semântica, quanto completude, que faz a implicação do outro lado, da semântica para a sintaxe. Gente, aconteceu um acidente e, infelizmente, essa não é a versão mais recente da apresentação que eu preparei. Então, eu vou trocar aqui rapidinho, tá bom? Eu espero não atrapalhar muito. Desculpa aí por isso. Mas, enquanto isso, a gente pode ir conversando também. Vocês estão gostando?
É, eu recomendo fortemente buscar o livro do Mortari, por exemplo, ou ou outras coisas da referência e ficar brincando mesmo com os tablôs. Chutar uns conjunto gama, pegar umas coisas que você sabe que é tautologia e ir brincando de verificar coisas com tablôs. Assim, eu acho que tablô é o jeito mais divertido de definir catraquinha. Eu acho que é realmente legal brincar com eles, assim. Não sei. Mas desculpa aí pela confusão aqui. Eu devia estar com a versão mais recente. Só porque ela tem um exemplo a mais e para essa parte ela está um pouco mais clara. O Priest, inclusive, é a principal referência que a gente está usando aqui. O Mortari, ele define os tablôs de um jeito um pouco mais conturbado e que, para a lógica clássica, eu acho que é desnecessário. Que ele não coloca só, dado uma fórmula, essa é a regra que vai aplicar. Ele ainda coloca um outro parâmetro de dizer quando essa fórmula é verdadeira ou quando essa fórmula é falsa. Então você teria o dobro de regras do que a gente está usando aqui. Mas, enfim. Eu tava fazendo essas brincadeiras com o Tableau, negando a fórmula no começo. Acho que é isso que o Mortari faz, né? Sim. Mas ele coloca, tipo, um V e um F além da fórmula, né? É uma coisa muito diferente, assim. Então, é por isso que eu estava um pouco confuso se eu estava estudando o método correto. Porque também já vi o pessoal chamando de Tableau analítico. Aí existem essas três definições: Tableau analítico, Tableau semântico e Tableau sintático. Aí, Eu não sei, eu achava que tudo era a mesma coisa. Se alguém puder esclarecer, talvez, porque não sei, de novo, eu só conheço a lógica clássica. Então, na lógica clássica, as coisas são mais canônicas, assim, são mais simples, de certa forma. De Eu, certa forma, porque. eu já ouvi nomes diferentes, mas assim, a gente trata, em geral, aqui como tablô semântico. É, e também não é o principal método que eu uso, por exemplo. Eu sou hilbertiano, eu gosto de método axiomático, então eu estudei bem recentemente, tá bom? Mas, em geral, a ideia é sempre a mesma, assim, de você ter as suas premissas sempre verdadeiras e o que você está tentando é achar um contra-exemplo. Então, o que você vai fazer? Você vai supor que a sua conclusão é falsa. Se a suposição da conclusão ser falsa gera só contradições, dentre as suas fórmulas mais básicas, né, dentro das suas fórmulas atômicas, então quer dizer que, assumindo a negação da sua conclusão, você gera contradições na sua dedução. Ou seja, eu não posso assumir que a minha conclusão seja falsa. Então, dadas as premissas verdadeiras, a minha conclusão vai ser verdadeira. Tá. A gente pode continuar agora que eu já estou aqui com a versão mais recente. Mas é o seguinte. Como eu disse antes, quando φ não é dedutível de gama, isso quer dizer então que existe um contramodelo, né? Pelo teorema de completude. O Tableau ele mostra como construir esse contramodelo. O que a gente sabe? Se φ não é dedutível de gama, então o Tableau completo tem um ramo aberto. Esse ramo aberto, como o Marlon falou, seria um caminho assim que não leva a contradições quando você supõe que gama é verdadeiro e φ é falso, certo? Então a gente vai definir esse contramodelo da seguinte forma: para cada letra sentencial,
que ocorrer no ramo aberto, aqui eu chamei de ramo não fechado, é porque é uma piada, né? Porque na topologia não fechado e aberto não é a mesma coisa. Daí eu tirei a piada no fim das contas, mas não sei, eu achava engraçado. Enfim, se P ocorre em um nó do ramo aberto, então ele é verdadeiro. Se não P ocorre, então a gente vai definir a valoração colocando como falso, certo? Vamos construir um tablô para essas duas formas. A gente sabe que P não segue de P implica P e Q, né? Essa é a falácia da afirmação do consequente, é isso? Então vamos construir um tablô. Então a gente vai colocar P implica Q e não P, certo? Vamos aplicar a regra de P implica Q, então vai ficar não P e Q, certo? Assim. Nenhum dos ramos fechou. Olha só. E pelo jeito que a gente vai construir a valoração, os dois ramos induzem a mesma valoração, que é colocar P falso e Q verdadeiro, certo? Agora olha só. Se a gente pegar uma valoração tal que P é falso e Q é verdadeiro, então nessa valoração, como P é falso, P implica Q é verdadeiro. E Q é verdadeiro, certo? E P é falso. Ou seja, é uma valoração que é modelo de P implica Q e que nega P, certo? A tabelinha de verdade aí, de uma linha só. Beleza. Vamos montar um tablô agora para P implica Q ou R, Q e R implica S e P implica S. Então, a gente coloca as premissas e a negação da conclusão. Vamos usar a regra dessa premissa aqui. Então, aqui a gente vai abrir dois ramos. Um com não P e outro com Q ou R. Certo? Não P, Q ou R. Agora, vamos usar a regra desse daqui. Então, a gente vai abrir dois ramos. Um com não Q e R e S. Não Q e R e S. Certo? Agora, vamos aplicar a regra dessa daqui. Da negação da conclusão, certo? Então, aqui a gente vai pôr P e não S, P e não S, P e não S, P e não S. Certo? Tá. Agora vamos aplicar a regra dessa fórmula aqui, ó. Eu vou aplicar dessa daqui, mas é só para deixar o tablô ficar completo no final, né? Aqui vai abrir dois ramos e os dois vão ser fechados, porque aqui ele já está fechado, né? Então, em tese, a gente poderia ignorar essa parte. Eu estou fazendo isso só porque para deixar o tablô completo, mas não precisa fazer isso. O que precisa é olhar só. O que importa para a gente é o que está aberto. Uma vez que fechou um ramo, eu posso esquecer dele, tá bom? Então vamos abrir essa daqui. Então aqui vai sair Q ou R e aqui vai sair Q ou R. Certo? Agora, a última fórmula que falta usar é essa daqui. Então, quando a gente usar essa daqui, vai abrir um ramo aqui com não Q, não R, não Q, não R. Não Q, não R, não Q, não R. Então, sobrou aqui, ó, dois ramos abertos. Esse ramo aqui, porque agora já está completo, né? Olhando o tablô, todas as fórmulas que não são nem letra sentencial, nem negação de letra sentencial, já tiveram suas regras aplicadas. Então, sobrou esse ramo aqui e esse ramo aqui. Pelo que a gente discutiu, mas não provou, porque isso seria uma demonstração do teorema de completude, pelo menos para o caso em que gama é finito, não é uma demonstração óbvia, e a gente vai deixar para fazer lá para frente, e provavelmente não vai ser com tablô que a gente vai demonstrar correção e completude. Talvez a gente mostre equivalência entre tablô e tal, mas talvez a gente não mostre também, e vocês vão ter que confiar na gente. Mas enfim, aqui, então, vamos escolher esse ramo aberto para pegar um contramodelo. Então, nesse contramodelo, a gente vai ter que R e S são falsos e P e Q são verdadeiros. Certo? Vamos pegar uma valoração tal que P e Q são verdadeiros e S e R são falsos. Tá, isso define uma valoração, porque é uma função, tá bem definido, tal. Nessa valoração, Q é verdadeiro.
Como Q é verdadeiro, Q ou R é verdadeiro. Como Q ou R é verdadeiro, P implica Q ou R é verdadeiro. Assim como R é falso, Q e R é falso. Então, Q e R implica S é verdadeiro. Portanto, ela é modelo do nosso conjunto de premissas, que era P implica Q ou R e Q e R implica S. Além disso, como P é verdadeiro e S é falso, P implica S é falso. Então, de fato, ela é um contramodelo, porque ela é modelo do conjunto de premissas, mas ela nega a conclusão. Certo? Aqui a gente tem a tabela de verdade. Quando P é verdadeiro, essa primeira linha é o ramo que a gente escolheu. Certo? Essa segunda linha é o outro ramo aberto que a gente podia ter escolhido. Nos dois casos, vale isso daqui. Certo? Bom, eu acho que a gente terminou agora. É isso, então. As referências são: eu usei o livro do Priest, Introdução às Lógicas Não Clássicas. Obrigado, Amon. E o Mortário, Introdução à Lógica. Certo? Alguma dúvida? Alguém quer bater um papo, conversar e tal?